E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos mais para uma aula aí, né? Vamos continuar a nossa aula. E chegamos ao tema, você tá vendo aí até do cantinho. Pô, esse cara tá, você tá falando aí, né? Esse cara tá cheio de 9 horas. Tá pondo até ali embaixo, ali, mundo grego. Aqui embaixo, aqui, ó. Mundo grego, mas vamos, é isso que queremos discutir hoje, pessoal. Vamos inovar, melhorar as coisas mais ainda para você ainda, né? Se você estiver assistindo as aulas, você sabe por que nós estamos falando. Para melhorar ainda mais ainda, eu quero que as minhas aulas elas te ajudem bastante. Que você possa desenvolver, fazer a sua prova da melhor forma possível. A última aula que nós tivemos foi sobre o Império Persa. E hoje iremos adentrar num tema que cai frequentemente nas questões em provas, né? É o negócio do mundo grego, né? Eu acho também que eu não sei também por que eles pedem tanto essa parte de mundo grego e deixam outras coisas de fora, né? Pede tanto pouco pré-história, esses negócios assim, né? Eu não sei, eu não consigo entender eles como eles pedem tanto essas coisas, né? Mas isso aí é outra discussão que futuramente podemos discutir esse negócio aí lá no nosso Facebook, Isto e também o e-mail tá aí de novo para vocês, historiacom1@outlook.com. Se tiver alguma dúvida, as aulas, o pessoal tá me elogiando das aulas, tá dando para entender normalmente, entendeu? Se qualquer coisa, pessoal, mande e-mail para historiacom1@outlook.com ou então adicione nós lá no Facebook lá para melhorar mais ainda. Ou então mande mensagem para o celular 3291650267. Então, o tema da nossa aula está aqui embaixo aqui, né? Mundo grego. E o que nós vamos falar? Grécia. Eita, nós chegou a parte da Grécia, Grécia parte 1. Hoje, principalmente, a aula não deve ser muito extensa, não. Porque essa parte, né, essa primeira parte de Grécia, não é pedido tanto em prova e vestibulares. Mas iremos abordar isso aí, iremos discutir algumas coisas aqui para você não ficar vendido na hora, né? Quando a gente falar de primeira diáspora, né, grega e entre outras coisas. Mas iremos abordar esse negócio aqui. Vamos falar dessa bregueta aqui. Vamos falar sobre o período pré-homérico. Olha só, pessoal. Antes de discutir esse negócio aqui, eu quero falar para vocês que a história da Grécia, do mundo grego, depois eu vou falar por que eu estou falando do mundo grego. A história do mundo grego é dividida em período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e um quinto que é o helênico, né? Mais helenístico. Mas esse período a gente não põe muito junto com a história da Grécia, porque essa parte já é da dominação macedônia, né? De Alexandre o Grande, né? O grande Alexandre, bonitão, gatão, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouco aí sobre o período pré-homérico. Olha só, pessoal, eu estou falando um negócio de mundo grego, né? Por que mundo grego? Quando a gente estiver falando de mundo grego, pessoal, é porque o que está acontecendo? É que nós temos, como a gente falou, de civilizações mesopotâmicas, né? A gente não tem um império formado. Você tem várias civilizações, né? Várias diferenças que eu pus de civilização mesopotâmica e civilização egípcia. Na civilização egípcia você só tem uma, os egípcios. Nas civilizações mesopotâmicas você tem os sumérios, você tem os acádios, você tem o primeiro império babilônico, eu tenho assírios, o segundo império babilônico e tudo mais. Mas só que o que vai acontecer aqui, pessoal? Vai acontecer uma coisa no mundo grego, né? Queremos abordar é que eles não vão conseguir também formar um estado centralizado, né? Um estado só, como a gente já viu em algumas partes lá da Mesopotâmia, vimos também na parte dos fenícios, diferentemente do que o Império Persa fez. Ele uniu todos os seus povos. Mas nós vamos ter aqui um
diferentes autonomias, a gente vai falar que são cidades e estados, mas compartilhando com a mesma cultura, né? Língua, crenças e tudo mais. Então, pessoal, essa é por isso que falar de mundo grego. Porque você falar de Grécia, você está falando assim, você está pensando que aquilo é um império. A gente fala de mundo grego, mas não tem problema. Isso não vai ser muito pedido na sua prova, não. Mas o que eu quero explicar para você aqui? Primeiramente, aqui está o mapa da nosso mundo grego, né? Aqui você pode ver a parte da Grécia, né? A Macedônia, né? Aqui Atenas, Esparta, Creta. Aqui também são colônias também gregas. Aqui tudo também. E aqui o Império Persa, como a gente já viu falar da última vez, da última aula que eu tive com vocês. E eu vou direcionar esse mapa mais específico para esta localidade aqui, tá, pessoal? Abrangendo também essa parte aqui de Creta também. Olha só. Voltando, ó. Que é isso aí? Isso aí é tudo. Isso aí é. Ó, vocês podem ver, pessoal. Isso aí é tudo recurso. Isso aí como que fala? Efeitos especiais de Steven Spielberg. Olha só, olha que beleza. Repara. Tava assim. E virou assim. Oh, nossa senhora. O negócio é chique demais. Meu Deus do céu. Eu vou fazer filme. Eu vou começar, de vez em continuar dando aula, eu vou fazer filmes de ficção científica, né? Com esses efeitos especiais muito malucos aí. Então, uma coisa que eu quero abordar para vocês antes de começar esse troço aí, né? Falar dessa bregueta aí do mundo grego. Península Ática, Península do Peloponeso. Aqui, pessoal, esse mar aqui é o chamado Mar Egeu, né? Quando vocês podem observar, ele divide o território da Grécia, né, com o território da Turquia, né, da parte da Ásia. E do outro lado é o chamado Mar Adriático, né, que vai separar também com a Península Itálica, né? E embaixo aqui você tem Creta. Olha só, pessoal, voltando aqui para a parte do continente, deixando Creta um pouquinho de lado, você tem essas duas partes aqui. A gente chama Península Ática e Península do Peloponeso, né? Olha só, pode perguntar na sua prova assim, qual que é a civilização que se desenvolveu na Península Ática que tem grande influência? Tá aí o nome dela, Atenas. Qual que é a civilização, qual que é a cidade-estado que se desenvolveu na Península do Peloponeso que era considerado como um grande militarismo, né? Característica do seu militarismo. Tá aí o nome dela, Esparta. Então, pessoal, essas nomenclaturas aqui podem vir pedido na sua prova. E é para vocês também ter uma ajuda também na hora que a gente estiver falando sobre Atenas e Esparta, ou então caia Península da Ática, Península do Peloponeso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, nós vamos falar primeiro sobre o período pré-homérico. Vamos falar da localização e os povos de origem, os jônios, os creta, os aqueus, né? Eita, nós. Os cretas, os aqueus e eólios, e depois a invenção dos dórios e a primeira diáspora. Então vamos começar a falar aqui um pouco sobre a civilização do mundo grego. Antes de começar a falar sobre a parte do continente, eu quero levar vocês, voltando aqui um pouquinho, se me permitem, né? Eu quero voltar mais ou menos aqui, ó. Vamos falar primeiro sobre Creta. Creta. Por que eu quero falar sobre Creta? Que ela vai desenvolver uma importância antes do começo das chamadas cidades-estados, né? Olha só, os cretenses, pessoal, é a mais antiga dessas culturas da Grécia, né? Nesse mundo grego, né? E nós observamos que, a julgar de sua magnificitude, né, de seus palácios, da sua estrutura organizacional, né, a sua vida, né, a ilha de Creta,
ela deve ser observado como centro político e cultural, né, mais importante dessa parte, né? Ela vai influenciar e muito as civilizações do continente. E nós já vamos falar já na frente, mas eu estou falando desses caras aqui, os aqueus. Mas calma um pouquinho. Os cretenses, pessoal, eles desenvolveram um comércio muito forte através do mar. A gente já vimos qual que é a civilização que desenvolveu o seu comércio através do mar. Por causa de quê? Por causa de pouco terreno para cultivo e entre outras coisas, através da geografia do terreno. Os fenícios. Então os cretenses, pessoal, eles vão desenvolver essa parte da economia, tudo mais, e vão se desenvolver para o mar. E o que nós vamos observar ainda, pessoal, é que a população de Creta vai aumentar, que ele vai começar a colonizar outras partes, né? Por exemplo, a parte de Troia, entre outras coisas. Mas isso a gente vai estar falando depois que os aqueus conquistarem Conosco, que é a capital de Creta. Mas, olha só, pessoal, nós temos que entender aqui como que eu quero passar para vocês? O aumento da população dentro dessa área mínima, voltando aqui para o mapa, dessa área mínima aqui da ilha de Creta, reduzida, embora seja fértil, tenha bom aproveitamento, um clima adequado para a cultura, né, para a agricultura, mas eles vão migrar para outros locais, né? Para novas colônias. Para quê? Para se tornarem autossuficientes, para melhorar mais ainda suas condições. E eles vão implementar isso através do quê? Eles não vão sair voando, né? Vai pegar um avião, não vou pegar um avião, não tinha avião ainda, né? Não, eu vou teletransportar, nós não estamos no futuro ainda não. Então nós vamos de navio, né? Vamos de barco. Então eles vão ser grandes navegadores também nessa parte, né? E vão desenvolver essa coisinha toda. E olha só, pessoal, eles vão criar uma nação próspera, muito rica. E ela vai ser rivalizada depois, o insucesso de Creta, né? A decadência de Creta, vai se ligado também a outra civilização que nós já falamos que se dependia do mar, os fenícios. Vai ser uma das causas do declínio da civilização cretense. Mas algumas coisas ainda que eu quero falar ainda. E, pessoal, nós temos aí nessa parte de Creta ainda, ela vai dominar várias partes desse mapa aqui, até mesmo aqui perto de Atenas e entre outras ilhazinhas, tudo mais. E o que vai acontecer? O rei, chamado Minos, ele vai começar a cobrar impostos dessas pessoas, né? Vai começar a fazer um monte de coisa e defender eles do uso da pirataria, inclusivamente dos fenícios. E o que vai acontecer? Como recompensa, vai ter aquela famosa lenda do Minotauro, né? Dentro do palácio de Cronos tinha aquele labirinto onde se julgava o pessoal lá para o Minotauro comer as criancinhas, o pessoal tudo lá. Aí vai chegar a lenda, como vocês já conhecem, do Teseu, que vai entrar lá com o novelo, para não se perder no labirinto, vai matar o Minotauro e vai embora para a casa dele, né? Tranquilo. Mas essa civilização de Creta vai ser muito importante, pessoal, porque não vai ser a vinda de outros povos para cá, para essa parte do continente, não vai caracterizar como civilização grega, né? Vão ser os gregos, mas só que uma das primeiras a formar vai ser a parte de Creta. Tranquilo? Beleza? Tranquilo, na paz? Então vamos continuar. Falamos aí sobre Creta. Vamos falar mais sobre essa localização. Essa localização geográfica do pessoal do mundo grego, principalmente aqui no parte do continente, ela vai ser o quê? Ela não vai ter um relevo muito acidentado, né? Várias montanhas, vales muito profundos, uma dificuldade imensa para poder cultivar ou outras coisas. E os povos, né? O que nós vamos observar aqui é que o mundo grego
ele vai refletir em tudo que a gente vê hoje em dia, né? A maioria das coisas que a gente temos hoje em dia é influência do mundo grego. Por quê? A principal das coisas que nós sabemos, e óbvio, a democracia, né? E entre outras coisas que nós vamos discutir aqui ainda sobre essa parte de mundo grego. Uma coisa que eu quero falar mais para vocês, pessoal, que eu esqueci de falar, né? Essa parte aqui é chamada de Península Balcânica, né? Como vocês sabem, península é toda a porção de terra que entra para dentro do mar. Península Balcânica. Tranquilo? E nós temos que observar aqui é que os povos do mundo grego vão refletir um espírito, né, no homem de uma coisa muito diferente do que acontecia antes, né? Uma coisa muito diferente acontecia antes. A racionalidade, né? Nós vamos observar aqui que as crenças deles, né, a cultura deles vai se influenciar aí muito do que a fé, né? Vai até sobrepor algumas vezes sobre a fé. E nós temos que falar também que eles vão exaltar esse racionalismo e irão colocar o conhecimento acima da fé, né? E temos que lembrar, pessoal, que eles fizeram tudo isso não de forma simples, né? Isso tudo não ocorreu assim do simples nada, né? Foi uma coisa, foi muito influenciado por outros povos. Eles inventaram essas coisas. Não, pessoal, não caiu assim do céu, berço da civilização, né? Como muita gente fala. A Grécia, não. Os egípcios, pessoal, eles já estavam muito à frente deles. Então eles foram muito influenciados pelos egípcios, né? Até na forma da escrita, nos começos, né? E nós vamos observar que essa influência dele não vai ser ocorrer do nada. Vai ser de outras civilizações também que vão influenciar e muito o mundo grego. E nós temos que observar também, por exemplo, o alfabeto, né? O alfabeto, quando ele entra no mundo grego, através dos fenícios, né? E entre outras coisas. Então, nós temos que falar sobre essas coisas e entender que essa evolução ela se volta nesse primeiro período pré-homérico, né, nos chamados tempos homéricos, em vários outros povos, né? Ela vai se influenciar e muito nessa parte, né? E aí nós vamos agora começar a identificar essa formação, né? Os primeiros povos, né, já habitavam, as primeiras pessoas que viveram na parte foram chamados pelásgicos, né? E estes foram os primeiros a habitarem essa parte. E o que nós vamos observar aqui, pessoal, é que nota que a vinda de outros povos, dos jônios, dos arqueus, dos eóicos, né, dos dórios, né, eles vão influenciar essa cultura, misturando assim a cultura grega. E vão juntar o local e podemos observar que não existe, né, uma raça única grega, mas sim uma mistura, né, um caldeirão cheio de culturas, cheio de etnias e entre outras coisas. Os primeiros gregos a fixarem, né, além desses pelegos que chegaram, foram chamados jônios, beleza? Os jônios, pessoal, eles se agrupavam em tribos guerreiras, né, tribos de guerreiros, e organizavam numa sociedade típica militar. E vão construir, né, vão começar a evoluir, né, construir cidades fortificadas, e entre outras coisas. Mas só que por volta de 1580 a.C., eles vão ser expulsos, né, pelos aqueus e eólicos, né? São também tribos guerreiras de sociedade típico-militar que vieram de outras partes. E com isso, eles vão influenciar mais ainda nessa
sobre a cultura. Tá vendo que são povos que estão entrando dentro do continente e estão influenciando no modo de vida. E são esse pessoal aqui, meus alunos, os aqueus, que eles vão chegar em 1400 a.C. e vão destruir a capital de Creta, Conosco, né? E isso nós vamos observar que a partir desse momento vai ser influenciado em muito a cultura grega pelos cretenses, né? A escrita, a arte e entre outras coisas. E nós vamos observar que uma cidade específica chamada Micenas, ela vai se enriquecer por causa desse saque na capital de Conosco, né? De Conosco, né? Em Creta. E com isso ela vai absorver toda essa cultura cretense, vai ser chamada de Creta Micênica, né? E entre outras coisas. O que nós temos que observar aqui também, pessoal, é que antes dessas coisas, né, você não tinha, eles chamados pré-literários, eles não tinham essa influência, né? E a partir do momento que eles absorvem essas coisas dos cretenses, eles vão começar a evoluir muito e mais. E isso, né? O que a gente pode dizer disso é que nós não temos muitas informações desse primeiro período. Por quê? O que vai acontecer? A cidade de Micênia, né, ela vai começar a florescer, vai construir palácios e entre outras coisas. Só que o que vai acontecer? Essa civilização vai se espalhar, vai começar a pegar outros lugares. Só que outra civilização, outro povo, né, os chamados dórios, vão vir e vão invadir o negócio e vão fazer a chamada aqui que eu já grifei, a primeira diáspora, né? Por quê? Você não falou que os aqueus eles estavam fortes, destruíram os cretenses e tudo mais. Mas olha só, pessoal, a partir desse momento da invasão dos dórios, nós vamos ter aqui uma mudança de idade. A idade de quê? A idade dos metais. Quando a gente fala dessa primeira parte dos aqueus, nós estamos na chamada idade do bronze, né? Idade do bronze. E o que vai acontecer? Quando os dórios chegam, né, e conquistam essa região, eles já tinham descobrido o ferro. E aí começa a idade do ferro, né? É claro que uma espada de ferro é muito mais forte que uma espada de bronze. E os dórios, eles vão com essa tecnologia avançada para a época, vão conseguir expulsar esse pessoal e fazer essa primeira diáspora, onde esses povos vão se espalhar para todo o continente. Os dórios, pessoal, são os futuros espartanos, que a gente vai ver lá na frente. Os jônios são os futuros atenienses, né? E isso vai ser começado através dessa diáspora, onde eles vão se dispersar por todo o território e ainda mais colonizar outras ilhas que se localizavam em torno do continente. Beleza, pessoal? E o que vai acontecer? Qual que é essa importância dos dórios? Vai acontecer aqui, pessoal, uma mudança, né? Nós estamos falando do período pré-homérico, nós vamos passar para o homérico depois da próxima aula. E o que vai acontecer aqui é que os dórios, eles vão dar uma recaída. Como assim uma recaída? Não tem isso certo, né? Através de evidências arqueológicas, né, que nós temos, manuscritos que falam sobre isso, nós não temos. Mas o que nós sabemos é que a partir da invasão dos dórios, a cidade de Micena, ela vai cair, ela vai do nada desaparecer. Os palácios, aquelas coisas grandiosas que os aqueus tudo tinham desenvolvido, construído, vai chegar uma hora que vai ser tudo destruído pela essa cultura dórica. E o que vai acontecer, pessoal? Esses grupos guerreiros, eles vão cada vez ganhar espaço e vão estabelecer o chamado Peloponeso, que a gente já viu aqui. E o que nós vamos falar aqui? É que nós vamos cair
literalmente numa chamada Idade das Trevas, aonde a cultura ela não vai cessar, mas ela vai diminuir a parte da escrita. Todos os relatos vão ser transmitidos não mais na forma escrita, mas na forma oral, através de cantos, poemas e entre outras coisas. E esses cantos e poemas, o que nós sabemos, vai ser tudo relatado, né, por Homero, né? Por isso, período pré-homérico, período Homero. E um dos mais famosos dos seus contos é o chamado Ilíada e a Odisseia, né? A Ilíada fala da guerra de Troia e a Odisseia fala de Ulisses voltando para sua terra natal, né? Durante 10 anos ele tenta voltar para sua terra natal, que é Ítaca, né? E nós temos que observar aqui, pessoal, que essa parte vai ser literalmente uma Idade das Trevas, onde eles vão se redigir, né? Onde eles não vão desenvolver, né, um espaço, né, uma forma mais apropriada para que forma de cultura, forma de escrita, né? Eles vão, tipo assim, pessoas mais rudimentares, né? E esses grupos, né, no período homérico, eles vão se evoluir, né? Vai chegar o momento que eles vão se evoluir e vai se espalhar, formando assim as cidades-estado, que nós vamos explicar mais na frente. Tranquilo, pessoal? Nós não temos muito o que falar aqui sobre essa parte aqui, mas espero que vocês tenham entendido. Nós encontramos só um exercício aqui. Tem uma pessoa aqui sentada aqui perto de mim. Aqui, eu não vou falar quem é não, é a Lavínia. Ela tá olhando aqui nossa aula, né? Ela riu. Ela é doida. Vamos falar aqui do primeiro exercício. Vem cá lá. Hein? Olha só, vamos falar aqui, Lavínia. Nessa aula, a Lavínia estava sentada ali olhando nossa aula. Vamos falar um oi para a Lavínia? Fala oi, pessoal. Fala oi. Fala oi. Ih, tá, o gato comeu a língua dela. Só sabe dar tchau. É hora de dar tchau. Vai, Teletubbies. Então, número 1. Os aqueus irão formar uma cidade forte depois do saque da cidade de Cronos, em Creta. Era chamada de... Eu já falei para vocês. Esparta? Não. Babilônia? Não. Micenas? Fala, Lavínia. A Lavínia sabe. A Lavínia estava sentada ali e estava prestando atenção na aula. Alexandria? Não. Então, nós observamos aqui que os aqueus, né, a partir da invasão de Creta, com a destruição da cidade de Cronos, né, do palácio, eles vão se enriquecer e assim eles vão construir uma cidade forte chamada Micenas. Tranquilo, pessoal? Então eu quero falar para vocês que na próxima aula nós vamos falar sobre Grécia ainda, sobre mundo grego, vamos falar sobre Grécia parte 2. E a Lavínia quer dar tchau para vocês. Dá tchau, Lavínia. Dá tchau, fala tchau. Olá. Fala tchau. Fala compartilhe. Então, pessoal, espero vocês na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham entendido essa noção introdutória do período pré-homérico. Iremos abordar o período homérico e acho também que vamos falar sobre o período arcaico. Então, qualquer coisa, mande e-mail aí para o nosso e-mail historiacomp1@outlook.com. Oi. Não quer água, não? Então, pessoal, obrigado a todos aí e compartilhe nossos vídeos lá no YouTube. Obrigado!